Olá, eu espero que esteja tudo bem com vocês, graça e paz. Hoje nós vamos ter nossa segunda aula do módulo 8º, os dons espirituais 1. Amém? Semana passada nós falamos da primeira aula, dons espirituais, primeira aula, batismo com o Espírito Santo. Espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido. Deus, eu quero te pedir agora, Senhor, que o Espírito Santo do vivo Deus esteja presente nessa aula, que seja o condutor dessa aula, que se manifeste, meu Pai querido, em nome de Jesus, na vida de cada aluno que está recebendo essa aula, em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma introdução aqui sobre dons espirituais, né? Um dos assuntos mais importantes, mais empolgantes das Escrituras é o que trata dos dons espirituais. Mas apesar disso, é pouco estudado e até mesmo aplicado nas igrejas, né? Algumas pessoas alegam que os dons eram para os cristãos da era primitiva, da igreja primitiva. Muitos cristãos, né, creem no Espírito Santo, mas não na manifestação dos seus dons. Com isso, acabam perdendo muitas bênçãos e fica com o ministério restrito, né? E outros irmãos acreditam assim que os dons espirituais é para pastores, é para quem está ali na frente da igreja. Para ele não é, né? Eu quero dizer para vocês que o apóstolo Pedro, ele esclarece em Atos 2, 38 e 39, que ele diz assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e receberão o dom do Espírito Santo, né? Pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, isto é, para quanto os que o Senhor nosso Deus chamar. Amém, glórias a Deus. Ele está nos falando daquela promessa que foi feita lá em Joel. Vocês lembram na primeira aula? E nós vemos que essa promessa abrange todos os segmentos da igreja, desde os líderes até mesmo os membros, basta crer. Lembra lá em Joel o que eu li aquele dia? Li na outra aula do batismo do Espírito Santo. Joel diz assim, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu Espírito. Amado, então essa promessa é feita de Deus e foi revelada por nós através do profeta Joel. Glórias a Deus por isso. Então, basta crer para que nós recebamos esse dom, né? E Paulo, ele faz uma advertência acerca dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que ele quis dizer com isso? Que existe dois tipos de ignorância quanto ao recebimento e uso dos dons espirituais. O primeiro dele, não saber sobre os dons e por isso não usá-los. A falta de conhecimento, a Bíblia relata o tempo inteiro que a falta de conhecimento dos dons faz com que muitos irmãos nem pensem em ser usados por Deus. Isso é, não reconhecem o seu chamado, ou se reconhecem, são usados de uma forma limitada, por não haver liberdade para o Espírito agir. Então, não saber sobre os dons e por isso não sabe usá-los é ignorância. É isso que Paulo está dizendo. E outro tipo de ignorância, usar mal os dons, não saber como eles funcionam. Algumas pessoas que creem, dão liberdade, recebem um ou mais dons, mas não aprendem a utilizá-los corretamente. Às vezes por falta de interesse, ou na maioria por falta de alguém com mais experiência explicar. Isso que vocês estão fazendo hoje. Tanto uma quanto a outra forma de ignorância trazem problemas para a igreja e para o crente, para o cristão. Então nós precisamos, isso que Paulo pede aqui, para que nós não sejamos ignorantes. Isso serve para nós hoje, né? Infelizmente tem pessoas que não sabem usar os dons
infelizmente, usam mal os dons por falta de conhecimento, por falta de busca, né? Porque o Senhor, Ele nos dá, se nós pedirmos, se nós lermos, se nós buscarmos, com certeza, né? Eu quero dizer para vocês que o espírito, a mente, a vida do profeta é sujeito ao profeta. O que quer dizer com isso, Arlita? O profeta, a pessoa que tem o dom, ele tem domínio próprio, tá? Então nós devemos agir com decência e ordem, né? Lá em 1 Coríntios 14, 31, 33, eu não vou ler, isso é a tarefa de vocês, 1 Coríntios 14, 31, 33, esses versículos, eles falam que a nossa mente, nosso raciocínio e nosso discernimento estão alertas. Não é porque eu falo em línguas, ou é porque eu tenho o dom de revelação, ou porque eu tenho algum dom que eu esteja inconsciente, não. Nós estamos todos conscientes, por isso nós temos que ter o controle da situação enquanto estamos profetizando. Então eu tenho que fazer o quê? Abafar a minha carne e deixar o Espírito me usar, deixar o Espírito agir através da minha vida. Porque nós estamos conscientes, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter sabedoria. Amém? Eu quero dizer para vocês que, aprendendo tudo isso, nós estaremos aptos para serem usados por Deus através do seu Espírito Santo e nos tornamos crentes mais fortes e consequentemente, uma igreja também. Ela crescerá e ela se fortalecerá, porque a igreja está tendo membros saudáveis. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar esse discernimento. Amém? Lembra que eu disse para vocês lá no batismo do Espírito Santo, o que eu disse? A primeira aula. Que após você crer verdadeiramente, você já recebe o Espírito Santo, que vem simultaneamente na carruagem da pregação do Evangelho. Mas para você precisa querer buscar a plenitude do Espírito Santo de Deus na sua vida, para que você possa servir melhor como igreja, como pessoa, como um bom vizinho, como um bom cidadão. Amém? Eu quero dizer para vocês que nós precisamos deixar o Espírito Santo agir em nós e através de nós. Porque primeiro, para ele agir através de nós, ele primeiro tem que agir em nós. Ele não vai me usar se eu não abrir meu coração, se eu não receber, se eu não querer, se eu não aceitar. Eu quero dizer para vocês que um outro aspecto muito importante que nós precisamos considerar é que os dons do Espírito Santo, ninguém pode dizer assim, eu tenho esse dom, eu tenho aquele dom. Sabe? Porém, todo salvo pode ser usado para a manifestação de qualquer dom. Nós podemos ser usados com um determinado dom uma única vez só. Eu quero contar algo para vocês assim que aconteceu comigo, uma experiência, né? Eu até hoje, muitos anos atrás, tinha uma discípula minha lá na época da célula, que ela estava muito ruim. Ela tinha feito uma bariátrica e deu umas complicações, ela ficou internada no Hospital do Coração, e eles me ligaram e eu fui ali. Enfim, o nome dela era Shirley. Nem sei onde anda a Shirley hoje, né? Deve ter mudado de cidade, a gente acaba perdendo o contato, né? Muitos anos atrás. E o que aconteceu com a Shirley? Eu cheguei naquele hospital, eu fui tomada. Aquele dia eu estava cheia do Espírito Santo. Eu tinha matado a Arlita. Primeiro porque eu estava assim, meu Deus, o Senhor precisa agir naquela pessoa. O Senhor precisa, Pai, me usa. Eu me esvaziei de mim aquele dia. Eu me esvaziei. Porque eu estava muito preocupada com a Shirley, que a situação dela era muito crítica. Eles queriam transferir ela para o Rio Grande do Sul, enfim. Não tenho tempo de contar detalhes, né? E a Shirley, eu cheguei ali. Eu comecei a orar pela Shirley. Eu quero dizer algo para vocês. Nem eu, nem aquelas pessoas que estavam ali, que depois vieram me dar a notícia. A Shirley, aquele problema que ela teve no fazer bariátrica, eu não entendo bem, não sou médica, enfim, só sei que ela estava bem ruim.
E passou aquele dia ali à tarde, eu fui de manhã, umas 9 horas da manhã, quando foi de tardinha, o marido dela me ligou e disse: Arlita, eles não vão mais remover a Shirley para o Rio Grande do Sul. Porque eles vão fazer aqui mesmo todo o procedimento, porque houve uma melhora, aleluias. Então, aquele dia, eu falei, poxa, o Espírito Santo de Deus me usou com poder e graça. Mas eu quero dizer para vocês que naquele dia, eu estava na dependência total do Espírito Santo. Agora eu quero dizer para vocês, eu nunca mais orei, assim, eu nunca mais curei ninguém. Mas naquele dia Deus me usou, amém? Então eu quero dizer para você o que são dons espirituais. Dons espirituais são a capacidade espirituais e especiais concedidas pelo Espírito Santo com o propósito de edificar a igreja de Deus através dos seus membros e em nós que eles são manifestos. Glórias a Deus por isso. Eu fui usada uma única vez com o dom de curar. Eu orei pela Shirley e ela foi curada. Então, meu amado, eu não sei se eu tenho o dom da... eu tenho o dom da cura, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom... Amém, se eu tiver, mas eu não tenho que ficar me exaltando com isso. Amém. Eu quero dizer para vocês que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. São vários os dons, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em tudo. Em tudo e em todos, tanto agir como efetuar. Amém? A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedades de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Amém? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um como lhe apraz. É isso que nós temos que entender, a cada um individualmente. Amém? 1 Coríntios 12, 4, 11. Neste texto, Paulo enumera 9 dons. Amém? Então, eu vou fazer aqui, 9 dons. Dons, primeiro, dons de revelação. Poder concedido, conhecer o sobrenatural. Quais são os tipos? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Amém? 2, dons do poder. Poder concedido, agir sobrenaturalmente. Nesse dom de poder é usado o quê? A fé, dons de curar, operação de milagres. Amém? Dons de inspiração ou vocais, falar sobrenaturalmente, só através da profecia, através da variedade de línguas, interpretação de línguas. Amém? Dons de revelação, eu quero dizer para vocês que o Espírito nos concede poder para conhecer o sobrenatural, né? Dons de revelação. Olha que coisa maravilhosa. A gente recebe o poder, ele nos concede, ele nos dá para conhecer o sobrenatural de Deus, né? E nós precisamos, nesse dom de revelação, ter o quê? A palavra de sabedoria, né? Sabedoria que vem do alto. O que é sabedoria, Arlita? É habilidade para expressar o conhecimento, para passar o conhecimento. A palavra de sabedoria é habilidade ou capacidade sobrenatural para expressar o conhecimento. Amém? Ambos, capacidade e conhecimento, são concedidos pelo Espírito Santo de Deus. Nada eu consigo sozinha. Eu não sou nada, né? Eu quero dizer para vocês que na vida normal da igreja, a necessidade constante de sábia direção. Como o nosso pastor, ele busca sabedoria que vem do alto.
Os pais precisam receber de Deus palavras de sabedoria para darem conselhos acertados aos seus filhos. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos de um direcionamento sábio para tomar decisões. Mas quem pode te dar essa palavra de sabedoria? Você buscar de Deus, você buscar do Espírito Santo. A palavra de sabedoria é uma manifestação muito importante do Espírito Santo em nossa vida. Por isso nós devemos buscá-la com a nossa força. Nós precisamos constantemente, porque eu quero dizer para vocês que essa palavra de sabedoria, ela não é natural. Ela não pode ser adquirida nas escolas, na faculdade ou qualquer outro lugar. Nós precisamos, Deus é que nos dá a capacitação sobrenatural em momentos difíceis, em momentos críticos, na família, na obra do Senhor. É o Senhor que nos dá. Isso a gente não busca em faculdade, em escolas. Não! Isso vem de Deus, mas nós temos que buscar. Amém? Amém? Você acha que o nosso pastor Maico vai ali, prega como ninguém e nos orienta e nos direciona? Por quê? Porque ele busca. Tem que ter uma busca constante. Porque quando alguém está sendo usado com esse dom, ele fala também às vezes em mistérios, de uma forma que deixa evidente que aquela sabedoria ou conhecimento está vindo do Espírito Santo de Deus. Lá em 1 Reis 3, 16, 27 fala sobre isso. Amém? A carta de Tiago a define assim, ó: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimentos. Tiago 3,17. Muitos episódios da igreja primitiva que envolvem importantes decisões estão respaldados pelo Espírito Santo através da palavra de sabedoria concedida aos apóstolos. Olha só, e olha, eu quero dizer para vocês que hoje a minha e a sua vida, particularmente, quando ocorrem problemas e dificuldades, e podemos pedir sabedoria para entender e obter conselho do Espírito Santo. Nós precisamos buscar de Deus. Quando nós estamos passando por luta, quando nós estamos passando por dificuldade, nós precisamos pedir Deus, né? Para que nós possamos obter conhecimento e habilidade necessária para uma defesa eficiente, né? Nós não precisamos simplesmente falar da nossa própria carne. Nós precisamos cuidar mais do nosso espírito do que da nossa carne. Amém? Palavra de conhecimento ou ciência, né? Que é a palavra de sabedoria e palavra de conhecimento ou ciência, né? A palavra de conhecimento vem do grego, ciência ou do latim. Conhecimento, ciência, saber, instrução, experiência. Amém? A palavra do conhecimento é a revelação sobrenatural de algum fato que existe na mente de Deus, né? Mas que o homem, devido às suas limitações, não pode conhecer, a não ser pela poderosa intervenção do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 2, 9 e 10, né? Fala sobre isso. A fonte da palavra do conhecimento encontra-se na onisciência de Deus. Amém, glórias a Deus. Então nós notamos que a Bíblia não diz dom de conhecimento, e sim palavra de conhecimento, né? Através desse dom, o Espírito Santo nos dá a conhecer as profundezas dos mistérios de Deus. Amém? O Senhor coloca ao nosso alcance de nossa mente algum ato ou acontecimento espiritual que é necessário chegar ao nosso conhecimento para desempenharmos melhor o papel de cristão. Muitas das vezes, nós como líderes, né, nós precisamos que Deus nos revele através da palavra de conhecimento, trazendo na nossa memória, trazendo na nossa mente alguma coisa que está encoberta, mas que é necessário chegar ao nosso conhecimento, para que nós possamos desempenhar bem esse papel de líder, né? Eu quero dizer para vocês que a
palavra da sabedoria e a palavra do conhecimento são irmãs gêmeas. Elas estão intimamente ligadas, sabe? É difícil saber exatamente onde termina uma e começa a outra, mas elas estão ligadas. Amém? Pela palavra da ciência, nós recebemos a revelação das coisas ocultas, as necessidades, amém? Ou problemas, as profundezas e mistérios de Deus. Glórias a Deus por isso. É como um conhecimento passivo, né? Como um conhecimento passivo, algo que Deus revela às nossas mentes e fica gravado ou registrado em nosso espírito. Amém? A palavra de sabedoria é ativa e diretiva, né? Mostra como agir e resolver o problema. Pela palavra de sabedoria, nós colocamos em ação o que foi revelado pela palavra do conhecimento. Então, nós podemos resumir assim. Palavra de conhecimento é o que o Senhor revela à nossa mente. Palavra de sabedoria é a palavra do conhecimento em ação. Glórias a Deus por isso. Então nós precisamos pedir Deus sabedoria. Lá em Tiago 1:5 fala sobre isso, sabe? Que diz assim, ó, porém, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhes-á concedida. Então nós precisamos o quê? Pedir, nós precisamos buscar, nós precisamos nos esvaziar de nós e deixar que o Espírito Santo nos use com poder e graça, que a palavra de conhecimento e que a palavra de sabedoria possa ser revelada a nós, para que nós possamos colocar a palavra de sabedoria em prática, para que o Senhor possa nos usar. Amém? Eu quero dizer para vocês que nós precisamos ter discernimentos de espíritos, né? Discernimento é a faculdade de escolher o certo, ter critério ou juízo, ou efeito de se distinguir com raciocínio sobre as coisas, né? A palavra discernir vem do grego e quer dizer julgar através, examinar. É um dom do Espírito Santo que manifesta a presença do Espírito que está operando na pessoa. Se é o Espírito Santo, o Espírito da própria pessoa ou um Espírito demoníaco, nós vamos ter esse discernimento. Amém? Então nós precisamos o quê? Nós precisamos buscar os dons do Senhor na nossa vida. Nós precisamos buscar a palavra de conhecimento para que o Senhor possa revelar na nossa mente, para que nós possamos usar a palavra de sabedoria, que é a palavra do conhecimento em ação. Amém? Eu quero dizer para vocês que tudo na nossa vida, tudo que relaciona a Deus é através da minha e da sua busca. Né? Através do conhecimento, através da busca constante, através do discernimento, para que nós possamos discernir quando vem de Deus e quando vem do diabo, né? Nós precisamos ter esse dom do discernimento. Esse dom é de extrema necessidade para a igreja, principalmente para os líderes. É uma das armas mais importantes do Espírito Santo que ele nos concede, que é o discernimento de espírito. Essa arma serve tanto para defesa como para ataque. Porém, deve ser usado com cuidado de não julgar as pessoas. Sabe? Mas sim, os espíritos que estão promovendo tal manifestação. Então, muitas das vezes, nós confundimos as coisas de Deus. E isso, por isso que Deus nos pede o tempo inteiro para que nós fazermos o quê? Para que nós possamos fazer o quê? Buscar conhecimento. Buscar a palavra. O que a Bíblia diz? O meu povo perece por falta de entendimento. Meus amados, busque entendimento, busque conhecimento.
Busque entender o que o Espírito Santo de Deus tem para você. Deixa ele reger a tua vida. Amém? Que Deus nos abençoe com poder e graça. Qualquer dúvida, qualquer coisa, você pode ali me chamar. Amém? Um beijo no coração e fica com Deus. Deus, eu abençoo cada aluno. Eu abençoo, Senhor, cada jovem, cada adolescente, cada mãe, cada pai, cada homem, cada mulher que está nessa aula. Pai, eu abençoo, Senhor querido, que o Espírito Santo de Deus possa conceder a cada um, Senhor, sabedoria, conhecimento, discernimento, ousadia, força, graça e unção, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um beijo no coração.